ainda no Salmo 19, 10, lemos: são mais doces do que o mel e o destilar ou gotejar dos favos. No Antigo Oriente, o açúcar não era algo abundante. Por isso, a referência ao mel era algo unívoco, né? Se referir ao mel, era uma referência unívoca, já que todos entenderiam a relação ou analogia. No Salmo 119, a mesma analogia é feita. Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Analogia parecida ou semelhante nós encontramos em Provérbios 16, 24. O paladar, meus irmãos, tem muito a ver com educação e memória. Em geral, gostamos de alimentos que estão associados à nossa educação. Nós fomos criados comendo aquela considerada agora iguaria, embora na época não fosse. Isso traz a questão da memória. Um alimento, um lugar, um aroma. Enquanto eu gravo esses vídeos, eu estou esses dias aqui em Belo Horizonte, então aqui eu tenho uma relação diferente com a cidade que minha esposa tem. Minha esposa foi nascida e criada aqui. E eu morei aqui meus 5 primeiros anos de ministério. Então, há lugares, há um café no centro da cidade, o Café Nice, que é o que sobrevive, que aquele tipo de café eu não tomaria em outro lugar, mas aqui eu tomo, porque me lembra meu início de ministério e companhia quase que invariável do reverendo Alceu Davi Cunha. Conversávamos, então isso lembra a juventude, o aroma do café é diferente. Até a fichinha vermelha que é dada quando você paga o café, ela nos traz recordações. Então, com todos esses elementos de memória, lugar, aroma, nós vamos agregando fatores desconhecidos ou irrelevantes ao estrangeiro deste universo repleto de símbolos. Então, nós agregamos esses valores que eles são estranhos para quem estão conosco, mas que não vivenciaram isso. Devido agora ao pecado, a palavra de Deus não soa mais agradável e doce ao nosso paladar. Então, observem, a comunhão com Deus, a palavra de Deus, era algo muito natural para o homem antes da queda. Após a queda, ela já não soa para o homem natural como algo prazeroso. Por isso, nós precisamos educar o nosso paladar espiritual para que aprendamos a nos agradar na palavra de Deus. Porque mesmo nós tendo nascido de novo, nós sofremos influências do pecado que nos cerca. O pecado que ainda habita em nós, mesmo não dominando a nossa vontade, o nosso querer, mas exerce poderosa influência. Então, nós precisamos ser educados. Para isso, nós necessitamos de meditar na palavra, ingeri-la e digeri-la com assiduidade. Meditar na palavra, praticá-la, crer nos seus ensinamentos. Somente assim poderemos aprender a sentir prazer na lei do Senhor, como é descrito pelo salmista, dizendo do homem bem-aventurado. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Observe que há algo intercambiável aqui. O seu prazer está na lei do Senhor, por isso ele medita nela de dia e de noite. E porque ele medita nela de dia e de noite, ele encontra nessa palavra o seu prazer. A meditação, ela é centrada na palavra de Deus. Ela é centrada no Deus que nos dá a sua palavra. Não é uma mera meditação mística, introspectiva, voltar-se para dentro de si mesmo, como se no seu coração você encontrasse as respostas, ou quem sabe a meditação transcendental, mas com energia, uma força mal definida. A nossa meditação é centrada em Deus e dirigida por Deus. Em outro lugar, o salmista diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Reparem, ele tem prazer e se aconselha em Deus por meio da sua palavra. Esse é o Salmo 119, 24. Então, o homem que se compraz na lei do Senhor, ele é bem-aventurado. Parte da bem-aventurança já é o deleite na palavra de Deus.
Esse é um aspecto interessante. Mudando o que deve ser mudado, eu falo às vezes sobre isso, sobre férias, né? Que um feriado estendido, que as pessoas aguardam chegar ao lugar. Eu costumo dizer que, dependendo da viagem, a viagem já faz parte do passeio. Não é só chegar ao lugar. Você pode já curtir, se alegrar com o percurso. Então, diríamos assim, a bem-aventurança já é o deleite na palavra. No Salmo 112, 1, lemos: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprar dos seus mandamentos. Então, se comprazer nos mandamentos de Deus já é uma bem-aventurança. Por mais prazeroso que seja o estudo da palavra, o maravilhar-se com a majestade de Deus revelada e a sua instrução, nem sempre temos o discernimento correto na aplicação dessa lei absoluta às nossas necessidades. Ou seja, eu tenho prazer em meditar na lei de Deus, eu percebo a glória da lei de Deus como uma expressão de Deus, mas nem sempre eu tenho discernimento, eu tenho insistido nesse ponto, de como aplicar esta realidade à nossa vida. Daí, ou portanto, a oração do salmista: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Salmo 119, 35. Ou seja, eu me comprazo nos teus mandamentos, eu me comprazo na tua lei. Mas, Senhor, me guia por estas veredas. Eu tenho prazer, mas nem sempre eu tenho clareza. Então, meus irmãos, é preciso que cultivemos o hábito de ler a palavra e descobrir dentro de um processo de aprendizado o prazer em cumpri-la. No Salmo 48, lemos: agrada-me, ou seja, eu tenho prazer nisso, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro de meu coração está a tua lei. A palavra de Deus sempre será doce para aqueles que querem agradar a Deus, confiando em suas promessas, porque ela pode não se manifestar doce inicialmente ao nosso paladar, mas quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós sabemos que aquele amargor aparentemente inicial é apenas para nos desviar da satisfação da palavra, para nos desviar do nosso intento de obedecer a Deus. A palavra de Deus é doce. Agrada-me fazer a tua vontade. Dentro de meu coração está a tua lei. Nós vamos descobrindo o prazer, a agradabilidade da palavra de Deus. No Salmo 119, 14, nós lemos: mas eu mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as tuas riquezas, do que com todas as riquezas. Salmo 119, 14. Me alegro mais no caminho dos teus testemunhos do que com as riquezas. Isso é um aprendizado. Isto é um processo de santificação que envolve a leitura, meditação na palavra, a confissão a Deus dos nossos pecados, a luta por vencer pecados muitas vezes residuais que permanecem em nós, e nós vamos canalizando a nossa alegria, o nosso prazer para com a palavra de Deus, que é verdadeira, que é justa, que dura para sempre, que é fiel. Essa palavra que procede de um Deus justo, santo e verdadeiro. Então nós poderemos gradativamente internalizar esta realidade. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meus irmãos, nos alegremos em Deus. Aprendamos, por graça, a ter prazer em Deus e na sua palavra. Assim procedendo, nós estaremos sendo bem-aventurados e seremos ainda mais bem-aventurados com a bênção e o cuidado de Deus. Que Deus nos ilumine, que Deus enche o nosso coração desse desejo de servi-lo, para a sua honra e para a sua glória. Amém.